Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Preparada para começarmos mais uma live aqui, a live da Eli. Hoje nós vamos contar com a participação da professora Ana Paula. A professora Ana Paula é professora de processo penal e, como nós havíamos anunciado, nós vamos conversar sobre juiz das garantias, né? E saber o que é isso, qual é essa nova instância que apresenta-se, né, no nosso sistema judiciário todo, né? E as alterações que ocorreram no nosso Código Penal, Código de Processo Penal e outras leis também. Eu gostaria então de chamar a professora Ana Paula, pedir para que ela solicite a entrar na live, para a gente conhecê-la um pouco melhor e conversarmos. Vamos lá. Conto com a participação de vocês, tá? Se vocês puderem mandar perguntas, esclarecer algumas dúvidas, estamos aqui à vontade, tá? Oi. Olá! Tudo bom? Oi? Tudo jóia, e você? Ai, que bom, tô ótima, graças a Deus, aqui protegida, né? Ainda não conheci esse vírus, não quero saber dele. Bom, até onde eu sei, eu também não peguei ainda, né? Espero não ter contato com ele antes da vacina. Não, a única coisa estranha, assim, que eu quero conhecer agora é o juiz das garantias. Gostaria muito. A gente viu que no final de 2019, né? Dia 24, engraçado essas coisas no Brasil, né? No dia 24, que é um feriado, né? A gente tem a publicação dessa lei, né? E aí acontece, assim, uma preocupação tamanha, né? No mundo jurídico, em função dessa nova condição aí que se apresenta. Fala um pouquinho sobre o que é esse juiz das garantias e por que ele causou, né, esse rebuliço todo conosco aqui no Brasil, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria desejar boa noite para o pessoal que está entrando, professora Paloma. Oi, a Bruna também entrou, a Bruna, que legal, nossa colega. Tem muita gente, ó. Viu, Lúcia? Já é musa do direito penal. Beijo, Então, obrigada. eu queria primeiro dar boa noite para o pessoal. O pessoal que vai fazer a prova da OAB, que está fazendo o curso, eu intimei todo mundo para estar aqui. Falei que eles só passariam se eles estivessem aqui assistindo a aula, porque eu vou ter que falar sobre isso com eles depois, né? E te agradecer, Eli, pelo convite. A gente já está... A gente já está... Obrigada. Há um tempo já, né, tentando fazer dar certo e hoje deu, graças a Deus. Uhum. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre... Hoje, a Letícia está aí pela aprovação, você vai ser aprovada, viu, Letícia? Você vai estudar conosco aqui hoje, você vai ser aprovada. Fica até o final da live. A gente, então, vai começar a falar um pouquinho sobre os juízes das garantias, que, para a gente, no nosso ordenamento jurídico, é algo novo, né? Foi implementado aí com o pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, né? Foi publicada no dia 24 de dezembro, um dia antes do Natal, e entrou em vigor grande parte dos artigos dessa lei no dia 23 de janeiro de 2020. Né? Então, a gente fez aí um ano de pacote anticrime, né, agora. Mas esse instituto, ele já vem sendo implementado, já vem sendo adotado, já na Europa, né, como Itália, Espanha, desde 1982, na Itália tiveram dois casos bem emblemáticos, né, em que se questionava a constitucionalidade dos juízes garantias. Então, desde 1982, 1984, que lá na Itália já vinha tentando implementar esses juízes garantias.
e na América Latina também, né? Nós temos aí na América Latina o México, a Bolívia, o Argentina, Chile. né? A Argentina eu não sei, mas a Bolívia e o Chile eu tenho certeza, né, que eles já implementaram os juízes garantidos no ordenamento jurídico. E aí nós tivemos uma primeira ideia de colocar os juízes garantias no nosso ordenamento em 2009. Né? Na verdade, em 2008, foi feito um anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal. O nosso Código de Processo Penal é de 1941, né? Então, em 2008 foi feito o anteprojeto, em 2009 ele virou um projeto de lei do Senado, que é o projeto de lei número 156, tá? De 2009, e já é um projeto velho, né? A gente já tem aí 12 anos de projeto, né? E ele trouxe nesse projeto essa ideia dos juízes garantias, tá? Uhum. E aí isso ainda está parado, esse projeto, né? Esse projeto de lei de alteração do CPP. E aí o juiz Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, ele propôs uma série de alterações no Código de Processo Penal, só que na redação original desse projeto, nós não tínhamos a previsão dos juízes garantias. Inclusive, o Moro, ele não é a favor da implementação dos juízes garantias, não do jeito que nós temos hoje no nosso judiciário. Tá? Nós temos aí uma série de entraves para fazer valer, né, esse instituto aqui no Brasil. Então, ele inicialmente foi contra, só que quando foi submeter o pacote anticrime ao Poder Legislativo, o Poder Legislativo incluiu na redação do pacote anticrime os juízes garantias, e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Tá? Então, Ana Paula, por favor, já que não é uma coisa nova, considerada nova, então, já que o Senado já tinha feito essa previsão, por que não foi implementado antes? Qual foi o entrave? Então, na verdade, nós temos vários doutrinadores que já falam sobre isso há muito tempo, né? Inclusive a tese, se eu não me engano, de mestrado, doutorado do Aury Lopes Júnior é sobre isso, essa necessidade, e isso ele defendeu há 20 anos atrás, né? Essa necessidade de termos aí um sistema processual penal com duplo juízo. Um juiz responsável especificadamente pelas questões pré-processuais, né? Então, ele seria responsável somente pelo controle da legalidade da investigação, tá? E responsável também para a garantia dos direitos individuais do cidadão. E um outro juiz que não tivesse contato com essas provas cautelares, com essas provas antecipadas, com essas provas urgentes, para que ele pudesse, então, julgar de forma mais imparcial possível, né? Então, isso já vem sido discutido há algum tempo, mas foi um projeto de lei que não andou. Eu sigo, né, eu me cadastrei lá no Senado e sigo as movimentações, eu recebo no meu e-mail, eu recebo uma movimentação por ano desse projeto, sabe? Então, burocracia, enfim, né? Mas isso já era discutido na doutrina, né, já há algum tempo, tá? E assim, só para tirar mais uma dúvida, parece então que esse sistema com o juiz das garantias tem muito mais a ver com o nosso sistema político, que é sistema democrático, né? Estou enganada ou estou... Não. O que acontece? A gente tinha uma discussão há algum tempo atrás sobre o sistema que era adotado no Brasil, o sistema processual, né? Nós temos, antes do pacote anticrime, nós tínhamos aí 3 correntes diferentes. Uma dizia que o sistema processual era misto, certo?
Quem defendia isso era o Guilherme de Souza Nutti, por exemplo, porque nós temos duas fases bem delimitadas, em que a primeira, né, é uma fase inquisitorial, em que a pessoa, o investigado, não tem direito a exercer o contraditório ampla defesa, nós temos um procedimento sigiloso, né, nós temos, enfim, características, as principais características de um sistema inquisitivo, tá? Que isso foi abolido lá na época da Revolução Francesa, começou a ser abolido, tá? E nós tínhamos, para ele, para o Nutti, a segunda etapa, que é a fase judicial, aí sim, nós teríamos efetivamente um sistema acusatório, né, em que nós temos bem delimitadas as funções de acusar, as funções de defender e a função de julgar, certo? Mas a grande maioria, inclusive a nossa jurisprudência, defendia que o nosso sistema era acusatório, apesar de não ser um sistema acusatório puro, porque isso não existe em lugar nenhum no mundo. Mas as principais características do nosso sistema é de um sistema acusatório, né, em que nós temos ali a garantia do duplo grau de jurisdição, coisa julgada, imparcialidade do juiz, o juiz ele tem que se manter inerte, né? Então, o princípio da inércia, tudo isso. E o Aury Lopes Júnior, ele criticava, dizendo, não, nós temos uma característica que torna todo o nosso processo neo-inquisitivo, né? Por quê? Porque ele fala que atribuir ao juiz a possibilidade, né, de produzir prova, que nós temos lá no artigo 156, né, que ele pode determinar a realização de diligências, isso é uma característica clássica de um sistema inquisitivo, né? Então, nós tivemos aí, com o pacote anticrime, a inclusão do artigo 3º-A no Código de Processo Penal, que deixa muito claramente que o nosso sistema ele é acusatório, né? Então, a gente, com a entrada em vigor desse artigo, a gente já não tinha mais o que discutir com relação a esses argumentos utilizados pelo Nutti e pelo Aury, só que esse dispositivo ele teve a sua eficácia suspensa, assim como vários outros, né? E aí o juiz das garantias, ele veio para garantir efetivamente a implementação de um sistema inquisitivo, ou melhor, reafirmar, porque nós já tínhamos um sistema inquisitivo, né? E precisávamos fazer algumas alterações para que isso fosse efetivamente respeitado, tá? Então, o juiz das garantias, o principal objetivo do juiz das garantias é garantir um julgamento imparcial, tá? Esse juiz, né, das garantias, ou melhor, a imparcialidade de um sistema acusatório, o Badaró, ele fala que precisa ser passar uma ideia de aparência geral de imparcialidade. Não basta ser uma aparência formal. Isso ele já dizia em 2008. Então, não basta o juiz se dizer imparcial, na sentença dele, ele fundamentar, usando os argumentos, né, questionando ou rebatendo os argumentos da defesa ou da acusação, se mostrando o mais imparcial possível. A população, o cidadão, precisa ter a certeza, o sentimento de que aquele juiz ele é imparcial. E que hoje a gente não consegue ter, né? É difícil, né? Mas assim, quais são então, qual é o papel que ele cumpre? Assim, quais são as ações que realmente ficaram para o juiz das garantias, assim, especificamente? Você consegue visualizar aí para a gente? Então, olha só, o que nós tínhamos... Eu vou te explicar primeiro o que nós tínhamos antes, tá? Do juiz das garantias. O que nós tínhamos antes do pacote anticrime? Nós tínhamos um processo em que um juiz
se tornava, ou melhor, um processo não, um procedimento investigatório, né? Em que um juiz se tornava prevento a partir do momento em que ele se manifestava no processo, porque ainda que no sistema acusatório, né, na fase de inquérito, o juiz ele não possa atuar efetivamente, ele precisa, tem que ser uma pessoa um pouco mais afastada, né? Existem situações em que nós vamos estar atravessando, né, os direitos individuais, uma série de garantias constitucionais que o indivíduo tem, e para isso precisa da chancela, vamos dizer assim, do Poder Judiciário. Entendeu? Então, ainda que no inquérito o juiz, em regra, não atue, para algumas situações é necessário que o Poder Judiciário autorize essa quebra, né, de garantias constitucionais, como, por exemplo, interceptação telefônica, busca... Então, essa quebra dos sigilos bancário, telefônico e os demais casos ficam, então, a cargo do juiz as garantias. Isso, é o que a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição, né? Em que o juiz, ele precisa decidir, ainda que não tenhamos um processo em andamento, tá? Então, esse juiz, ele... A partir do momento em que ele recebeu ali do delegado uma representação de prisão preventiva, um pedido de interceptação telefônica, ele se torna prevento. Isso significa o quê? Que tudo que for decidido nesse caso passa a ser de responsabilidade dele, certo? Então, ele vai ter acesso ali... o MP acha que é necessário uma busca e apreensão na casa do investigado. Quem é que vai decidir? Esse juiz. E aí, depois que tiver finalizado o inquérito policial, o MP vem e oferece a denúncia para esse juiz, que já conheceu dessas provas anteriormente. Tá aí o porém, então, né? Assim, que deixa a dúvida. Não é? Qual é dúvida o grande problema? O MP tem conhecimento dessas provas, o juiz que vai julgar tem conhecimento dessas provas, mas o investigado não pode se defender ainda disso. Então, a gente começa um processo com o juiz que participou, não efetivamente, mas tomou conhecimento do que foi produzido antes da ação penal. E é natural, Eli, né? Existe uma teoria na psicologia social, que é a teoria da dissonância cognitiva. O que é isso? Eu até coloquei isso, eu e o Anderson, a gente escreveu um artigo falando sobre o impedimento do juiz que homologa o acordo de não persecução penal de não dar continuidade ao processo caso esse acordo seja descumprido, né? Porque, pensa só, o juiz, quando ele teve contato com essas provas antes do processo, ele está fazendo um juízo de valor, né? Ele vai analisar essas provas, ele vai analisar o que tem ali, até porque para ele deferir ou não esse tipo de produção de prova, ele precisa ter indícios de autoria, prova de materialidade, né? Isso, então quando a denúncia chega até ele já está praticamente com o seu convencimento formado. É contaminado, né? Está contaminado. Como é que eu vou dizer que o juiz médica, no caso. Como é que eu vou dizer que ele é imparcial? Né? Eu não consigo dizer que ele é imparcial. E aí essa teoria da dissonância cognitiva fala o seguinte: o juiz, ele vai agir de todas as formas para reduzir a sua frustração de expectativa. Então, por exemplo, por esse áudio aqui que foi captado na interceptação, me dá a entender que ele tem envolvimento, é o suficiente para dar início à ação penal, né? A tendência é que tudo que seja produzido na fase processual seja para garantir ou para confirmar essa expectativa dele. Entendeu? Então, as perguntas que ele vai fazer já é nesse sentido. Ele, eu
lá na frente eu achei que ele era, né, estava envolvido, agora eu tenho que confirmar isso, essa minha suspeita. Isso é Suspeita. natural, né? Isso aí é para alimentar o ego, é natural, é para ele não concordar com uma análise prévia incorreta que ele fez. Né? Então, ele já inicia aquele processo viciado. Né? E aí a defesa tem muito mais trabalho para mudar essa mentalidade desse juiz, certo? Certeza, é E verdade. aí, como é que a gente fala em paridade de armas, como é que a gente fala em, né, ampla defesa? A gente não consegue falar nisso. Nesse caso, então, professora, quem decidirá sobre a prorrogação de prisão provisória e as medidas cautelares seria o juiz das garantias, caso Hoje, venha a ter, né, a efetivação isso. da lei, né? Todos os artigos. Então, aí veio o pacote anticrime com 18 competências. Tá, o juiz das garantias, lá no artigo 3º-B, traz um rol aí de 18 atribuições do juiz das garantias e tudo na fase pré-processual. Então, por exemplo, pedido de prisão preventiva, quem é que vai analisar? Juiz das garantias. O juiz das garantias. Tem um dispositivo que está sendo muito discutido, inclusive foi um dos dispositivos em que a Associação de Membros do Ministério Público impugnou bem na ADIM que eles, né, ajuizaram, que é sobre a aprovação, o MP precisa submeter ao juiz, né, o inquérito em que ele pretende instaurar, que ele quer que instaure, que o delegado instaure. Então, é praticamente uma autorização do juiz em instaurar um inquérito. Né? E aí o MP alega que isso é inconstitucional, que isso fere inclusive o sistema acusatório. Né? Limita um pouco, né, o trabalho, compromete, eu não sei se é a palavra mais adequada, mas o MP fica um pouco de mãos atadas também, né? Esse, para mim, é uma das atribuições mais polêmicas que nós temos. Mas no resto eu não vejo muito problema, não. Né? Por exemplo, interceptações telefônicas, afastamento de sigilo bancário, financeiro, eletrônico, busca domiciliar, julgamento de habeas corpus, né, antes do oferecimento da denúncia, tudo isso, quem teria competência para julgar agora eram os juízes garantias, né? Mas qual o grande problema? Lá no meio de janeiro, depois do ajuizamento de 3 ações diretas de inconstitucionalidade, o ministro, né, Dias Toffoli, ele suspendeu os artigos 3º-B, C, D, E e F, certo? Por 180 dias, ou seja, ele falou o seguinte: hoje o judiciário não tem condições de implementar tudo isso em um mês, não dá. Então, a gente vai levar aí 6 meses para que todo o judiciário federal, estadual, possa se organizar para implementar os juízes das garantias. E aí, depois, um dia antes da entrada em vigor, veio o Fux e suspendeu não só o artigo 3º-B ao F, mas também o 3º-A, que falava do sistema acusatório, né? E alguns outros dispositivos do pacote anticrime, como o 28, que fala da questão do arquivamento do inquérito, tiveram outras suspensões por prazo indeterminado. Né? Então, hoje a gente tem a previsão no nosso código, e isso é importante ressaltar, porque apesar de não estar, de estar com a sua eficácia suspensa, está no nosso código, então isso pode cair na prova da OAB. Nossa live, professora. Doutor Marlon, advogado também. Olá, doutor Marlon, tudo bem? Prazer tê-lo conosco. Aqui é professora e aluna, né?
que gosta muito do professor e que a gente, de vez em quando, nas férias, a gente está aqui conversando. Isso mesmo. Garantia, seja bem-vindo na nossa live. E assim, essa decisão do STF, né, os dois ministros, né, com essa preocupação extrema, né, porque eles realmente têm extrema preocupação, de fato, com a sua experiência, que mais ou menos em quanto tempo a gente teria realmente condições de executar isso? Alguns anos ou alguns meses? Olha, com a pandemia tudo piorou, né? Mas assim, o Fux, não sei se foi o Fux ou o Toffoli, à época, criou um grupo de trabalho no CNJ para fazer, primeiro, um estudo. Sem dados, a gente não consegue implementar mudanças, a gente não consegue traçar estratégias. Então, foi feito esse estudo, eles tinham aí 20 dias, né, para trazer esses resultados para o CNJ, levar esses resultados para o CNJ, a fim de começarem a traçar estratégias para a implementação dos juízes garantias. Só que com a pandemia, tudo parou, né? Eles iam fazer uma audiência pública, inclusive em março do ano passado, para ouvir, né, todas as instituições envolvidas, né, OAB, MP, Defensoria Pública, a magistratura, mas em razão da pandemia não foi possível. Então a gente está com tudo isso parado, né? Nós temos alguns dados já. Eu acredito que isso não demore muito para ser julgado, né? A nossa esperança é que isso não demore muito, porque a gente está numa incerteza jurídica muito grande, né? Está no nosso código, mas ainda não está valendo. A gente tem ainda muitos artigos contraditórios, então a gente precisa realmente que o STF decida sobre essa questão dessa constitucionalidade. Mas o que eu tenho percebido, né, nos operadores de direito aí, dos doutrinadores, é que isso vai ser considerado constitucional, né? O grande problema é a questão logística, operacional para a implementação disso no Brasil. A estrutura, né, do Poder Judiciário, dos tribunais, né? Mas a lei, tem acho que não sei, um artigo, não lembro qual agora, mas que fala da possibilidade de ter um rodízio, né? Entre os juízes, onde tem na comarca apenas um juiz, né? Isso, ele tem lá no terceiro D. E aí a gente tem um probleminha, tá? Olha só. O CNJ, ele trouxe alguns dados para a gente. Ele avaliou a estrutura do Poder Judiciário de 2018, tá? A gente já está em 2021. O que eles concluíram lá? 60% das varas, tá, do Poder Judiciário, seja estadual ou federal, 60% são varas únicas no Brasil. Então, nós temos um juiz, né? Como? Imagina, a gente tem isso, ele equivale a 1.600 municípios com varas únicas. E aí a ideia nesse artigo que você comentou é o seguinte: vamos fazer rodízio. Então eu pego um juiz da comarca vizinha para ele exercer a função de juiz de garantia nessa comarca aqui, e o juiz, né, da instrução aqui exerce o juiz das garantias de lá. Só que a gente tem um grande problema. Olha o tamanho do Brasil. Nós temos uma situação... Pensar em Brasília é fácil, né? A gente está em Brasília é fácil. Aqui, está no centro-oeste é fácil, né? Você pensa no norte, por exemplo. Provavelmente, pois é, muito provavelmente a gente vai ter o juiz das garantias no núcleo de audiência de custódia, né? Então, o juiz do NAC já vai fazer tudo isso, né? Que é o que ele já faz agora de prisão preventiva, ele só não decide quanto cautelares, mas agora vai ser incluída aí essa atribuição. Aqui está resolvido, é fácil. Mas aí você pensa, Eli, numa cidade lá no norte do país, que tem, para chegar ao município mais próximo, que andar 3 dias de barco, 3 dias e 10 horas de barco.
Como é que esse juiz da comarca vizinha vai sair de onde ele está para ser o juiz das garantias na comarca do lado? E mais, esses processos na comarca dele vão ficar parados. Também tem isso, né? Não é? E Você aí, vê o que por a um gente... lado, provavelmente, mas em compensação, deixa um vácuo também considerável na comarca que você é titular, né? Isso mesmo, né? Então, assim, 60% das varas no Poder Judiciário em 2018, né, eram varas únicas. Eu já, há algum tempo aí, peguei um processo na Bahia e a realidade que eu vi, confesso que hoje eu não sei como está essa realidade, mas isso já faz algum tempo, que o juiz de Correntina era o juiz também em Santana. Então, ele acumulava 2 municípios, sabe? E como é que eu faço rodízio disso? Se é um juiz só, Ele para já mais de um município. acumulava? Se ele já Ele já acumulava? acumulava. Como? Ele já acumulava, entendeu? Olha só, o que o CNJ também conseguiu concluir. 19% das unidades judiciárias, né, estaduais em 2018 ficou com um só juiz por mais de 60 dias, sem substituto. Então, a gente está falando de um problema não só dos lugares que têm varas únicas, né? A gente está falando de municípios em que nós temos mais de uma vara, só que o juiz não tem substituto. Sim. Entendeu? Então, a gente não pode se limitar só a esse 60%. A gente tem essa outra realidade. A gente tem que olhar o Brasil pelas suas regiões também, né? Então, assim, acho que nesse caso caberia, então, a implementação desses artigos, né? Uma modulação aos Então, poucos, um outro aqui, questionamento, né? Então, aí a gente tem um outro questionamento. Isso vale para os processos que já estão em andamento? Porque se valer, a gente vai ter que redistribuir muitos processos. Muitos processos. Né? Tá vendo como não é tão simples? Não mesmo. Não é nada simples. E assim, na minha opinião, acho que vai ser inevitável a contratação, né? Fazer mais concursos para a magistratura, porque antes a gente precisava de um juiz, agora a gente vai precisar de 2 juízes, né? Então, a gente precisa de pelo menos um em cada comarca para ser possível esse rodízio, isso nas melhores perspectivas possíveis, né? E talvez, assim, não só um juiz, né? Eu acho que a demanda também de apoio, né? De funcionários Sim, forte. a gente vai precisar de servidor, de espaço, né? E tem um outro grande problema. A gente não tem, em todo o Brasil, ainda processos eletrônicos. Então, a gente teria, né, para você ter uma ideia, a gente está na capital da República. Só o ano passado foi que os processos criminais começaram a ser digitalizados. Antes a gente tinha os cíveis, mas os criminais começaram a ser o ano passado. Aqui. Você imagina nos outros estados. A gente tem estado que ainda não tem processo digitalizado, entendeu? E aí a gente vai ter que pegar um processo, um inquérito, levar para um juiz, esse juiz decide, depois volta, aí vai para outro juiz depois, entendeu? Então, os principais argumentos, né, daqueles que não concordam com os juízes garantias. Primeiro, e eu acho que é o mais difícil de ser resolvido, é o impacto financeiro nas contas públicas. Sim. Né? A gente vai ter... Tem o teto aí que foi estabelecido, que não pode ter nenhum aumento de gasto no sistema, né, no serviço público. Como é que faz? Pois a gente vai ter uma despesa sem fonte de custeio, né? A gente não sabe de onde tirar isso.
alguns dizem que por não termos ainda um processo eletrônico em todo o Brasil, isso vai trazer uma morosidade muito grande, né? Ainda maior do que nós já temos, né? A burocracia vai ser muito maior, tá? E tem essa questão de logística quanto a pessoal. A gente não tem pessoal suficiente, né, para implementar todas essas mudanças. Nossa, e eu estou aqui pensando na questão dos inquéritos, né? No início do processo também, que não é uma coisa também simples, que tem todo o suporte, todo o apoio, né? E o juiz das garantias vai ficar de olho, né, nos procedimentos, praticamente, né? Eu acho que é outra demanda também que surge para o governo estadual também, né? Com as polícias. Quer dizer, talvez eu esteja agora ampliando aqui o ângulo com o qual eu estou observando essa lei e vejo que não é um pouco tempo, não. Acho que vai demorar um tempo considerável para que possa ser implantado. Agora, assim, o que é interessante é que essa lei, assim, praticamente foi a data, a publicação e para vigorar foi 30 dias. Foi. 30 dias. Então, assim, parece que quem publicou não sabe o tamanho que é o Brasil e a realidade do Brasil, não é? Muito complexo isso. Muito. É um outro, né, uma outra questão. Não foi feito nenhum estudo, né, para dizer se o Brasil tinha condições de implementar isso. Foi publicada a lei, pronto. Agora vocês se viram para implementar, né? E eu, assim, sinceramente, ele não sei se quanto tempo, né, o judiciário vai demorar para conseguir implementar isso tudo. Aqui no Brasil, ou aqui em Brasília, eu acho que é fácil, é uma questão muito simples de organização ali, porque nós temos 2 juízes que ficam fixos no núcleo de audiência de custódia, né? Inclusive, nós tínhamos ele antes, isso é legal ressaltar, porque o ministro Dias Toffoli faz menção, né, na decisão dele, que nós já tínhamos implementado alguns centrais de inquéritos, né? Eles chamam assim. Nós já temos no Brasil, antes a lei do pacote anticrime. O que seria isso? É um juiz que já fazia a função do juiz das garantias, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, na Amazônia, no Goiás, no Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, lá nós já temos essa estrutura das centrais de inquérito, que nada mais é do que um juiz específico para cuidar dessa demanda pré-processual, né? Mas o resto não. O resto ainda não temos. Aqui eu acho mais fácil, mas para estados grandes, né, que nós não temos realmente um contingente suficiente para atender isso, vai ser bem mais complicado. Bem, caso a gente tenha a implementação mesmo do juiz das garantias, é possível fazer com que os inquéritos também que não foram concluídos a contento, possa ser prorrogado o prazo para a conclusão deles? Como é que ficou essa questão dos prazos com relação ao inquérito? Então, nós já tínhamos um prazo estabelecido, né, no Código de Processo Penal para investigado solto. Então, para crime comum, né, o prazo seria de 30 dias e para investigado solto, né? Podendo ser prorrogado. E aí, com o juiz das garantias, ele vai poder prorrogar o inquérito, né? Então, o juiz das garantias, ele veio também para fazer valer o dispositivo legal que fala que a investigação, ela não pode, não o dispositivo legal, mas o entendimento de que a investigação, ela não pode perdurar, né, pelo tempo que a autoridade policial entender ou o Ministério Público sem que seja solicitada nenhuma diligência plausível, né? Então, o juiz das garantias veio também para tentar, né, minimizar essas arbitrariedades que nós ainda temos.
Ou seja, continua tendo um prazo, né? Você pode prorrogar o prazo, mas há um limite, é isso? Uma vez? Agora que o juiz das garantias, ele fica vinculado, né? Tá bom. E quanto às decisões tomadas pelo juiz das garantias, quando vai para o juiz que vai fazer dar continuidade, né, conduzir o processo, como fica, nesse caso, a vinculação? Há vinculação de um juiz com o outro? Ou então, olha só. Tem seu papel bem definido e não há contato? Porque, assim, garantir melhor, vamos dizer assim, garantir com que seja o mais distante possível do caso, né, o juiz, mas como que faz isso na prática? Qual é o limite? Aqui fica, até aqui vai o juiz das garantias e aqui, né, o outro consegue, o juiz vai... Voltando só um pouquinho com relação ao prazo. Tá. O que o juiz de garantias faria com o prazo do MP? Nós temos, ou com o prazo de encerramento, né? Nós temos lá no artigo 3º-C, parágrafo 2º, que fala que o juiz das garantias, ele, quando o investigado estiver preso, poderá, mediante representação da autoridade policial ou do Ministério Público, então precisa de uma provocação nesse sentido, prorrogar por uma vez o prazo de conclusão do inquérito por 15 dias. Então, é algo que nós não tínhamos antes, né? Isso, mas previsto em lei, apesar da jurisprudência entender que em casos complexos esse prazo pode ser relativizado, tá? E isso foi o que o pacote anticrime trouxe com relação à conclusão de inquérito, a possibilidade de prorrogação por uma vez pelo juiz das garantias no caso de investigado preso, certo? Okay. Agora, essa pergunta que você me fez, até onde o juiz das garantias vai poder atuar? A lei fala o seguinte, que o juiz das garantias, ele atua toda nessa fase pré-processual e ele pratica um ato processual, né, efetivamente, que seria o recebimento da denúncia. Porque quando o juiz, ele recebe a denúncia, o que o juiz vai ter que fazer? Né? Ele vai ter que fazer uma análise quanto à existência do fumus boniuris, que são provas de materialidade e indícios de autoria. E ele faz essa análise com base no quê? Olha, a gente tem uma participante internacional aqui, a Babi, minha amiga, tá vendo lá da Califórnia, Li. Ai, que legal! A live hoje é internacional. Minha amiga, um beijo, saudade, parabéns. Então, voltando. E aí, ele vai... Quem é que vai fazer essa análise, né? Tem que ser o juiz das garantias. Se a gente deixar o recebimento da denúncia para o juiz da instrução, o juízo de cognição, ele vai tomar conhecimento do que foi produzido antes, sem o contraditório e ampla defesa, certo? Então, o juiz das garantias, ele vai receber o inquérito com a denúncia, o inquérito acompanha a denúncia, e aí ele vai fazer essa análise, se é caso de rejeição da denúncia ou não. E depois ele vai mandar citar, vai apresentar a resposta à acusação, porque a defesa também vai rebater, né, a denúncia, demonstrando ali casos de rejeição ou absolvição sumária, que exige uma análise de prova, né? E aí o juiz, caso entenda pela continuidade no processo, ele vai tirar os autos do inquérito do processo, deixando somente as provas cautelares e as provas antecipadas, né? As provas urgentes, que não serão repetidas em juízo, né? Em razão da sua natureza, e vai enviar aquilo ali para o juízo de cognição. Então, o juiz, quando pega aquilo ali, ele tem que virar e falar assim, olha, um colega já analisou, aqui existe provas de materialidade e indícios de autoria. Vamos ver o que vai ser produzido na minha frente.
entendeu? Isso para mim é realmente confirmar o sistema acusatório. Eu trabalho já na advocacia há alguns anos e é muito comum, e eu nem sei se ele ainda está aqui, mas eu vi que entrou um promotor, doutor Arnaldo, e ele pode confirmar se ele estiver presente, que era muito comum a gente ver tanto a defesa quanto a acusação pegar o inquérito policial lá na hora da audiência e falar assim, me conta o que o senhor sabe. Ah, doutor, eu não lembro muita coisa não, já faz muito tempo, para testemunha, né, ou para a vítima. Aí ele, mas você foi ouvido na delegacia, você falou isso. Nossa. Como assim? Você confirma isso? Ah, confirma. Essa assinatura é sua? Sim. Gente, isso não é para judicializar a prova, né? Porque ele tem que trazer a versão dele para o juiz. Não é só confirmar algo que foi tomado na presença da autoridade policial sem o advogado do investigado. É um constrangimento, na realidade. É uma estratégia, né? Eu só estou confirmando algo que foi produzido sem a possibilidade do réu exercer a defesa efetivamente. Né? Então, às vezes a testemunha nem lembrava mais do que tinha acontecido, mas falava assim, não, eu já vi testemunha falando assim, doutor, o que eu falei na delegacia é verdade, mas você não lembra de nada? Não lembro, mas eu sei que o que eu falei lá é verdade, se eu assinei é porque é verdade. Judicializou a prova? Eu não posso considerar isso uma judicialização. E aí, na fase de instrução, a gente não vai ter mais isso com os juízes de garantias, porque esses autos do inquérito não seguem com o processo. Entendeu? Só o que for não repetível. Aí sim, aí permanece. Nossa, olha só, a gente tem que esmiuçar mesmo, né? Conversar muito para poder saber a dimensão, né, e o papel desse juiz das garantias. Meio que assim, ele vai, de fato, fazer uma asepsia do processo inicial, né, garantir o que é realmente de importância jurídica, que vai contribuir, de fato, né, no processo. Quer dizer, é de fato necessário e condiz mesmo com o sistema democrático que a gente vive, né? Eu acho que é por isso que vários países conseguiram implementar também, né? A gente não sabe quanto tempo, se foi imediatamente, mas se a gente for buscar a história, talvez não tenha sido também imediatamente, né? Mas há decisão, né? Isso é importante, né? Para a gente evoluir também, né? Como sociedade. Sim. Até porque nada é estável, né? O direito também não. Não mesmo. Também não. E a sociedade pelo que eu vi, os argumentos de quem não concorda são basicamente por essa questão estrutural, logística, né? Eu não tenho como negar que um juiz que um processo, né? Uma persecução penal, que nós temos duas fases com juízes distintos, vai estar garantindo efetivamente a imparcialidade do processo. Eu acho que esse argumento ninguém pode discutir, né? Porque o juiz vai conhecer efetivamente todas as provas naquele momento, na frente dele, com a possibilidade do advogado rebater, questionar, e não só o Ministério Público, né? E assim, de fato, não haverá processo penal, não haverá um processo, né, se o juiz das garantias não tiver feito a análise e chegado ao entendimento de fato que aquilo vai ter que ter o processo, a percepção, né? Então, é uma segurança a mais para, inclusive, advogados, né, que atuam no processo, acho que é importante também olhar por esse ângulo também, a segurança que isso traz para quem é advogado, né? Porque a gente tem a percepção, a errada, né? Uma percepção muito errada de que o inquérito policial é algo muito ruim para o investigado, quando, na verdade, o inquérito policial tinha que ser visto como algo que visa garantir, né, a impossibilidade ou reduzir consideravelmente a possibilidade de processos
injustos, né? O início de tudo, né? Sim. É o início de tudo. Se aí nós temos se não for bem feito, quantas pessoas estão presas, né, professora? Injustamente, porque as provas não eram suficientes, mas acabou que foram aceitas, né? Então, então a gente tem um juiz das garantias aí como um outro, vamos dizer, um outro membro para poder fortalecer um Estado democrático de direito, um sistema acusatório, né? Eu sou a favor, eu só não sei se hoje o Brasil ainda tem condições, ou já tem condições, né, de implementar como a lei está trazendo, né? A impressão que tem é que os direitos, eles ficam mais firmes, né, e ancorados melhor, de certa forma, com relação à Constituição, né? Efetiva, né? Fica mais efetivado, assim, nos procedimentos. E, deixa eu ver que tinha uma pergunta... sim, com relação às infrações, né? O juiz das garantias, ele trabalha também com as infrações, a competência dele também? Infrações? Como assim? Que tipo de infrações? Por exemplo... Infrações penais, você fala? Infrações penais. Então, hoje a lei ela não trouxe, né, o pacote anticrime não trouxe uma limitação de competência quanto ao assunto, tá? Mas nesse grupo, né, que foi criado de trabalho, foram propostas várias sugestões, né, para a implementação dos juízes das garantias, e umas que eu achei muito interessante. Então, os juízes das garantias poderiam atuar, por exemplo, em crimes comuns, né, roubo, furto, estelionato, estupro, enfim. E a Associação dos Membros do Ministério Público, se eu não me engano, eles sugerem que isso não seja aplicado à vara de violência doméstica, né? Porque isso deveria ser analisado por um juiz específico, tá? Isso é uma das sugestões. Nos juizados especiais também, eles dizem que procedimentos, né, especiais, como o GCRIM, como o juizado de violência doméstica, não estariam sujeitos à atuação do Ministério do Juiz das Garantias. Mas isso são sugestões, né? São sugestões que vai caber ao Supremo, né, tentar delimitar de alguma forma para tentar facilitar essa implementação. Bem, eu acho que eu já tenho minhas perguntas todas respondidas. Não sei se você gostaria de colocar mais alguma coisa que possa ajudar os nossos colegas, alunos, amigos, né, que vão fazer a prova da OAB, né, e assim, aprofundar os conhecimentos, quem está só ainda estudando aí no curso, né, mas assim, creio que fica à vontade para que você possa fazer as suas observações e acrescentar alguma informação. Eli, a dica que eu dou para aqueles quem vai fazer a prova da OAB, eu espero que já tenha feito isso, né? Ter lido pelo menos os artigos que foram incluídos pelo pacote anticrime do CPP. Quem ainda não leu, olha, professora Ana Dória, xará linda. Quem ainda não leu, sugiro que leia para vocês terem uma ideia do que né, os juízes das garantias, para entender um pouco melhor o que a gente discutiu aqui hoje, tá? E me colocar à disposição para quem quiser discutir mais temas, discutir mais a fundo um pouquinho esse tema, porque o nosso tempo é curto, né? O meu Instagram é aberto, então fiquem à vontade, tá bom? Se quiserem, compartilhem bastante. Mandei pergunta para o Instagram da professora, que depois ela faz lá
um mapa mental bem bonitinho para a gente isso. entender. Muito, muito bom. Parabéns também pela contribuição que a senhora tem dado para A senhora está no Tá joia, Eli, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz em poder te rever, né? A gente tem mais de um ano que não se vê com a pandemia, né? Mas vocês me viam na aula online, ao vivo, mas eu não os via, né? Infelizmente. Mas, assim, é muito bom poder acompanhar, né, essa evolução do direito, essa evolução do nosso sistema de justiça e tudo. É gratificante poder analisar isso junto com você. Eu acho que a gente só cresce, né? Então, queria só agradecer aos nossos telespectadores, acompanhantes, ouvintes, né, os nossos internautas, e desejar, assim, boa sorte para quem vai fazer a prova, né, da OAB. Isso. E qualquer coisa também mandem perguntas, não fiquem com vergonha não, que a professora responde direitinho aqui. Eu respondo. E mandem sugestões de temas, né, Eli, para você fazer várias lives. Mesmo, mandem sugestões de temas, indicação de convidados, que... Exatamente. Olha, me ajude a gente fazer uma live que possa contribuir para melhorar aí o nosso desempenho. Isso. A ideia é discutir, né, Eli? Discutir também. Compartilhar a ideia e discutir. Um abraço, viu, Ana? Tudo de bom. Né? Bom ano aí de volta às aulas. Obrigada. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.